A gente sempre propõe aqui, quando um cara tá falando algo diferente disso, a gente propõe assim, cara, o que você acharia se, por exemplo, São Paulo... a gente começa assim, e se o Brasil fosse menor, dividido em regiões e o Estado, por consequência, fosse menor, porque ia ter menos necessidade de... Por exemplo, hoje, como é que funciona? Os caras fazem uma regra em Brasília, que vai lá pro norte e vai lá pro sul também, e são pessoas completamente diferentes, que falam outro idioma quase. E se fosse mais regionalizado, isso daí não funcionaria melhor? A resposta é sempre a mesma, com certeza seria melhor. E, cara, pra mim parece a coisa mais óbvia possível é descentralizar esse poder de Brasília, no caso, do Brasil. Imagina se, por exemplo, São Paulo fosse um país independente, ou Curitiba também. E aí, geralmente, levanta-se, mas e os caras do Nordeste? Pô, cara, você tá falando que os caras do Nordeste, então, são incapazes de viver sem o papai Estado. Eles não conseguem produzir nada. Parece que esse é o argumento que eles... E me parece bem absurdo isso. Então a gente também gosta dessa ideia de quanto menos Estado, melhor. Porque, a minha ideia disso aí, quando as pessoas perguntam se eu sou ANCAP e tal, eu geralmente respondo que não. Primeiro que eu não estudei o suficiente pra isso, pra dizer qualquer coisa nesse sentido. Nunca li Mises, nunca li nada disso. Segundo que a minha ideia, na verdade, é assim, não é que eu não quero pagar imposto, veja. É que assim, eu queria pagar uns impostos que fazem sentido pra minha vida. Por exemplo, eu não chamaria nem de imposto, eu chamaria de contribuição. Por quê? Porque assim, se eu e você e o Monark e o Jean e mais 10 mil pessoas concordamos que no nosso mini país, isso aqui... vamos combinar que vamos todo mundo casar um dinheirinho aqui pra todo mundo pagar uma polícia. Se for voluntário, não tem problema na lógica ANCAP, né? E olha só, e isso já acontece. Sim, tem vários bairros que se organizam pra pagar. Verdade, cara, tem um guarda aqui que fica na rua, todo mundo dá uma grana pra ele, tá ligado? E a sociedade privada fornecendo um serviço de segurança privado. Eu nunca vi um carro de polícia aqui nessa rua, pra começar. Eu já vi, várias vezes. Eu nunca vi. Quando deu ruim. Fui refutado. Cara, aqui é Tô perto... refutado de novo. Aqui é perto de um negócio... Passa uns soldados. Passa os caras marchando. Aqui acho que essa rua é mais segura de São Paulo. Mas olha só, esse que é o problema do imposto, que acho que isso os austríacos capturam muito bem. Quando você paga um imposto, o primeiro problema que você paga é um bolo total. Você não sabe pra que você tá pagando. Sabe, tem que pagar e pronto. Da mesma forma, o governo... paga sem querer e foda-se. Você só paga e acabou. Paga e deu, senão é preso. Uhum. E da mesma forma, o governo, quando ele recebe o imposto, ele não sabe para que ele deve alocar esse recurso. Então aí começa, que eu digo, que é a primeira cegueira do governo. Porque quem paga não sabe para que está pagando, e o governo que sabe, que recebe, não sabe onde ele tem a alocar. Então é uma definição de como alocar recursos totalmente às cegas. Esse é o primeiro problema. E com a iniciativa privada, isso não acontece. Não é totalmente às cegas, porque existe o filtro do Congresso e do Executivo e tal. Mas eu diria que é às cegas porque esse é um filtro burro. Mas... É às cegas no sentido de... É pior que às cegas, é direcionado errado. Não está de acordo com a demanda do cidadão. Sim. Por exemplo, como é que a polícia sabe que vocês gostariam de ter um guarda aqui dentro? Você tirou total o poder do cidadão então decidir onde vai o dinheiro. Perde esse incentivo... Pede uma inteligência, inclusive, porque talvez o cidadão ele esteja mais preparado para saber onde ele quer o dinheiro dele, né? Exatamente. Não, mas a gente não acredita nisso. A gente acredita que todos os cidadãos são retardados e que a gente tem que ter o país Estado, porque senão a gente vai se matar. Mas a lógica é essa. Tipo, não, tem que ter Estado, porque se não tiver Estado, é verdade, a gente vai simplesmente começar a se matar. Tipo, acabou o Estado amanhã. Tipo, hoje, acabou o Estado, saiu no Jornal Nacional. A gente vai começar a se matar do nada? Não vamos, tá ligado? Puxa o facão aqui, já pescoço aqui. E quanto mais mãos passam esse dinheiro, mais ineficiente fica. Então por isso que eu gosto muito do lance de, e se São Paulo fosse um país? Descentraliza. Sabe? Faz mais sentido, porque primeiro que é menos gente. Pra se controlar, eu quero entre aspas, menos problemas pra você lidar, sim, sabe? Porque é menor, e por aí vai, então... Mas a galera vai ficar brava comigo, porque eu vou propor uma ideia que principalmente a galera CAP não gosta, mas que ela tem tudo a ver com o ponto que o Igor tava falando, que é de você descentralizar o controle, pelo menos de uma forma mais light, tipo, você
tá tirando um controle central do Brasil inteiro para distribuir ele em micros controles centrais espalhados pelos estados. Eu proponho um sistema político que vai nessa ideia, que é a democracia direta. Todo mundo do Zancap tá ficando puto. Por quê? Porque eu acredito que a democracia direta é a forma de maior descentralização da capacidade de tomar decisão em conjunto possível a ser imaginado dentro de um sistema político real aqui na nossa tecnologia. Porque você consegue, através do sistema, dar o voto do cara, o poder completo dele. Ou seja, ele não precisa delegar o voto dele a um legislador, a um terceiro. Mas você ele diz pode... uma democracia em absolutamente tudo, para qualquer decisão de governo? Tudo. Tipo... Quase tem o aplicativo aqui. Vamos gastar sim ou não? Sim ou não? Exato. E esse sistema ele poderia ser um pouco mais complexo do que sim ou não, e você tem que... Você poderia ter os representantes, mas que você poderia escolher tirar a representação a qualquer momento, um negócio mais instantâneo. Então você tem o poder decisório sendo dividido para todos os indivíduos, e de maneira igual. Por isso que eu acho que é legal essa ideia. Cara, mas eu acho que isso daí é tão... É mais utópico que os Ancapson? Eu acho que é um pouco mais... É ainda mais revolucionário do que o que eu tô dizendo. Não, é muito mais revolucionário do que tu tá dizendo. Porque esse esquema aí ia precisar demolir tudo que tem e fazer de novo. Não necessariamente. A gente pode começar implementando cidades testes desse modelo, tá ligado? Totalmente separado do antigo modelo, deixá-las proliferarem, tá ligado? Quando a gente tiver muitas cidades que foram um sucesso, a gente começa aos pouquinhos migrando os modelos das outras cidades para esses modelos. Você não precisa necessariamente acabar com o modelo antigo. Você pode criar um laboratório e dele crescer um modelo novo. Tá, mas aí já que a gente vai criar esse laboratório, vamos criar um laboratório mais livre ainda, né? Já que vamos criar... Mas o que mais... é que eu não consigo imaginar um sistema que dê mais liberdade que um sistema que dá o poder individual para cada um separado igualmente. Para mim, o poder máximo do indivíduo é ele poder escolher de acordo com o seu próprio interesse, sua própria decisão e pronto, sem precisar pedir bênção de ninguém, com quanto que ele não atente à liberdade e propriedade de ninguém. Para mim, esse é o ponto. Então, por isso que quanto mais você desestatizar, mais descentralizar, mais deixar a decisão no próprio indivíduo, melhor. Então, aí nem precisa passar pela democracia, porque não está sob a alçada do poder público. Não, está com um indivíduo, ele faz o que quiser. Só que aí o problema é a gente entra naquele caso do governo, tá ligado? Porque se deixar as pessoas fazendo o que elas quiserem, não é todo mundo que tem a lógica ANCAP, tá ligado? Não, mas isso eu acho que essa interpretação às vezes é um pouco equivocada, é fazer o que quiser. É fazer de acordo com a lei. Mas quem diz o que é lei, tá ligado? Pois é, esse é um debate grande, cara. O que é lei? Eu não sou jurista, não fiz direito, eu fiz administração. Estudei bastante na época do mestrado, escola austríaca, isso foi 2009, 2010, que eu fiz em Madrid. E o Hayek tem 3 livros muito bons sobre isso, chamado Law, Legislation and Liberty. E que ele diferencia entre a lei, que é descoberta, e é descoberta por meio da interação social dos indivíduos, e a legislação, que é aquela lei fictícia, que é imposta por grupos, por governos, em favor de alguns, em detrimento de outros. Ou seja, alguém é beneficiado e alguém tem que pagar por aquilo, ou alguém é prejudicado. E a lei, na verdade, deveria se aplicar a todo mundo. Quando a gente avança no sentido de, não, uma lei para alguém é o privilégio, né? Privilégios. Uma lei privada só vale para você, não vale para o outro. Pô, aí começa o problema. Então, e aí nessa distinção, se a lei se aplica de igual para todo mundo, acho que aí a lei é correta e vai no sentido certo. Agora, se é uma legislação que se aplica a um grupo específico, educação gratuita para esse setor, é imposto menor para esse, é um subsídio para não sei quem, cara, então aí é um privilégio. Não, aí com certeza. E eu tenho um sentimento muito forte sobre isso também, porque é mais ou menos o governo direcionando quem ele quer elevar ou não na vida, né? E sempre quando tu tiver que tomar essa decisão, ele vai estar sendo injusto com muita gente, né? Geralmente a desculpa do governo é de estar reparando alguma coisa que está errada na sociedade.
Mas aí a gente cria esse problema que é Total. atrapalhar o cara. Por exemplo, há no Brasil um sentimento anti-rico. Você não pode ficar rico, você não pode ganhar É dinheiro. uma ofensa. É um problema. Se você... O Roberto Campos dizendo, não, o Nelson Rodrigues, né? O sucesso é uma ofensa pessoal no Brasil. E aí... Sabe por que eu acho que eles pensam isso? Porque eles sentem que se você ficou rico, quer dizer que você tirou de muitas outras pessoas, tá ligado? Que você roubou também. Tem algumas pessoas que pensam que se eu tenho mais dinheiro, é porque aquele cara tem menos dinheiro. E por aí vai, a gente sabe que não é assim que funciona. Eu soma zero. Eu tenho mais porque ele tem menos. A gente sabe que não é E assim. pessoas que funciona. inteligentes pensam isso, tá ligado? Sim. Isso é um pensamento comum aqui no Brasil.